Presidente, boa tarde. Queria saber sobre a PEC do orçamento paralelo, se teve um acordo para votar hoje, como o senhor falou, concluir a votação aqui em primeiro e segundo turno, e se tinha algum ponto específico que não estava tendo um acordo entre os líderes para concluir a votação hoje. Olha, acho que caminhou bem. Nosso maior problema foi a questão do Banco Central, que gera todo mundo entendendo a importância da decisão, muitos com dúvidas em relação à transparência, à prestação de conta, mas isso, eu acho que a gente vai construir um texto que a gente mantenha a relação de confiança, onde o presidente do Banco Central possa, de forma virtual, prestar contas da ação do banco, sempre limitado, claro, à lei de sigilo bancário, que ela não pode ser superada nessa PEC, não pode nem deve. Então, acho que esse foi o maior problema, estava até agora terminando de organizar o texto com o relator. Esse foi o tema que gerou mais debate no dia de hoje. Mas o senhor acha que consegue concluir os 2 turnos de votação hoje ainda? Acho que é possível. E só para saber, a alteração que foi feita em relação a esse ponto do Banco Central... É só a inclusão da prestação de contas a cada 45 dias por parte do presidente do Banco Central, de forma virtual, claro, certamente com os líderes e com os membros da comissão mista de acompanhamento do decreto de calamidade. Obrigada. Presidente, tudo bom? São 3 perguntas que eu tenho. A primeira a gente teve uma pesquisa hoje do Datafolha, que mostra que a aprovação da condução do Ministério da Saúde da crise é o dobro da do presidente, Eu queria um comentário do senhor em relação a isso. Olha, é um resultado que mostra que a sociedade brasileira está compreendendo, primeiro, o que representa o vírus, e o que representa a prevenção em relação ao vírus, e todo esse trabalho comandado pelo ministro Mandetta. Eu acho que é uma demonstração clara da sociedade que a ciência é a prioridade de todos, acompanhar o que dizem os profissionais da área de saúde, o que dizem os resultados de outros países, e, claro, a condução firme, transparente, muito objetiva e corajosa do ministro Mandetta, que vem tocando com muita competência o Ministério, da mesma forma que fez na Secretaria Municipal em Campo Grande, como fez como deputado. Acho que vem mostrando ao Brasil agora as qualidades dele como gestor público, principalmente num momento difícil como esse. A segunda pergunta o senhor hoje na videoconferência que fez com o Valor com o banco, o senhor comentou que o impeachment não fazia parte da sua agenda, que você achava que tinha outros temas para tratar antes. E você tem, ao mesmo tempo, o presidente falando que vai adotar um decreto para as pessoas voltarem às ruas, e muita gente critica e fala que isso pode colocar a vida de brasileiros em risco. Que tipo de resposta o senhor acha que o Congresso pode dar para essas pessoas que entendem que algumas medidas do presidente podem colocar a vida de pessoas em risco? Eu acredito que eu não gosto de falar em tese de coisas que não aconteceram, Mas todos os decretos do presidente são analisados pelo parlamento, pelos deputados pelos senadores, senadoras, e todos aqueles que são inconstitucionais, que ferem a orientação, no caso na área de saúde, a orientação do ministro da Saúde e da OMS, certamente vão ter um tratamento pela casa, pelo parlamento. Mas eu não gosto de tratar de coisas que ainda não aconteceram, porque às vezes a gente faz uma crítica de algo que não existe e a gente cria um atrito que não é necessário nesse momento. Mas todos os decretos do governo são sempre muito bem analisados pelos partidos, pelas suas lideranças, pela mesa da Câmara, pela mesa do Senado, e algum que tenha divergência em relação àquilo do papel que tem um decreto do presidente, ele sempre pode ser avaliado e discutido e rejeitado pelo parlamento. E a terceira é sobre o Senado, ele decidiu hoje adiar para 2021 a lei de proteção de dados. Eu quero saber se a Câmara caminha no mesmo sentido. Olha, vamos analisar o projeto que o Senado aprovou, se possível na próxima semana, de forma mais rápida possível, Eu acho que teve muito apoio o texto que o Senado votou, não apenas nesse ponto, em outros. Eu acho que a tendência da Câmara é sempre, primeiro, olhar com bons olhos o trabalho feito pelo Senado e depois construir mudanças ou acréscimos, Então, eu não vejo, se essa foi uma posição consensual no Senado, certamente ela pode construir, o relator do Senado, conversando com o relator que será escolhido na Câmara, eles podem construir um acordo para que a gente possa manter
o mesmo texto que o Senado aprovou hoje. Boa tarde, presidente. Eu queria saber sobre o calendário das medidas provisórias, essas últimas que o governo já publicou. O meu calendário, eu estou encaminhando à Secretaria-Geral da Mesa, eles me encaminham tudo que está sendo publicado de medida provisória, eu estou fazendo uma organização de todas as novas medidas provisórias e também das antigas, para que a gente possa começar na próxima semana, ter pelo menos um dia votando medidas provisórias. Acredito que a gente deva começar pela 905, que vence no meio de abril, né, no final de abril, nos últimos 10 dias de abril, que é uma matéria importante, porque ela trata de emprego também, ela trata de liberar recursos. Então, acho que é importante que a gente possa começar na semana que vem pela 905. No final de semana, eu vou organizar a tabela das medidas provisórias, fazer a escolha dos líderes, ou a escolha dos relatores, ouvindo os líderes, para que a gente possa dar celeridade à votação dessas matérias, porque foi esse na verdade, foi o pleito e a decisão da Câmara e do Senado quando publicou a resolução que normatiza a tramitação de medidas provisórias. Sobre o projeto que o Senado aprovou de expandir o número de beneficiários, as categorias que têm direito ao auxílio de R$ 600, o senhor já sabe para quando vai pautar? Como é que está essa? Eu vou estudá-lo sábado e domingo, passando para alguns deputados da área, para a gente avaliar o texto e que a gente possa, na próxima semana, também tentar enfrentar esse tema. Há uma divergência entre a posição do Senado e do governo em relação ao impacto de gastos, né? Me parece, pelos números que eu recebi dos dois, do Senado, né, do Felipe Salto e da equipe econômica do governo, as diferenças estão muito grandes. Então, acho que é importante, no final de semana, com calma, conversar com o secretário Bianco, para que ele explique por que está existindo essa diferença de quase 10 vezes de um valor para outro, para que a gente compreenda como é que a gente pode ajudar a avançar rápido com a matéria, sem ter um valor enorme, mas também podendo atender essa parte da sociedade que o Senado, de forma correta, aprovou durante a semana. Última pergunta. A urgência do Plano Mansueto sai hoje e provavelmente mérito na semana que vem? Segunda e terça no máximo. Os governadores estão tratando com o relator Pedro Paulo. A gente tem tentado limitar o escopo da matéria ao ano de 2020, né? Mas ali se trata também de empréstimo. Então, a gente está vendo uma forma que a gente possa atender os governadores e, ao mesmo tempo, a gente possa garantir, né, no futuro, né, um não prejuízo à lei de responsabilidade fiscal, também um não aumento permanente de gastos públicos, né, que a gente precisa tomar esse cuidado. A gente precisa ter muita urgência nos gastos de curto prazo, e a Lei Mansueto trata de temas de médio e longo prazo, então a gente precisa ter cuidado para não errar, mas certamente será votado na próxima semana, nos primeiros dias, entre segunda e terça-feira. Boa tarde, presidente. Ontem o Bolsonaro sancionou, né, a lei dos 600 do auxílio e vetou o BPC. O senhor podia comentar a respeito disso? Não, acho que ele tomou a decisão correta. O governo encaminhou um projeto com um valor de renda mínima de 200 por brasileiro, né, 400 por família. Nós aumentamos o valor, incluímos a mãe-chefe de família. Depois, além do que nós aumentamos, o presidente aceitou ainda um aumento um pouco maior. Então, acho que a decisão da sanção, acho que é correta, por isso que eu disse no dia da votação que foi muito importante que o governo tivesse apoiado a iniciativa da Câmara de aumentar o valor e ainda aceitando, entendendo que cabia um espaço fiscal para um aumento de despesa ainda um pouco maior do que aquilo que a Câmara tinha já mais do que dobrado em relação à proposta do governo. Então, acho que o presidente foi coerente com aquilo que o seu representante no plenário aceitou no acordo com o plenário da Câmara. Mas e os vetos do BPC? E os vetos do BPC, da ampliação do BPC? Em relação a esse ano, se colocou uma regra que foi sancionada. Em relação ao próximo ano, aí é uma questão fiscal, né? Uma questão legal, né? Você não pode criar despesa permanente no regime previdenciário que não tenha uma receita permanente para garantir sua cobertura. Então, certamente a área técnica garantiu a sanção da regra do BPC para esse ano, que garante uma despesa de aproximadamente 5 bilhões de reais, né? Mas ele não tem as condições de usar a mesma regra do curto prazo do estado de calamidade para 2021, porque o estado de calamidade acaba em 2020, a partir de 2021 ele é obrigado a respeitar
né, a LRF, a Constituição, que diz claramente que ele precisa de uma fonte. Talvez no final do ano, né, o Parlamento consiga, junto com o governo, encontrar uma fonte para essa despesa permanente de 20 bilhões. Aí sim, com essa fonte resolvida, né, o Parlamento pode, inclusive, votar uma nova lei ou derrubar o veto, mas é importante que, de forma de longo prazo, a gente, já que vai ter uma despesa grande, importante, ao longo dos próximos anos, 21, 22 para frente, a gente precisa ter as receitas, porque 20 bilhões para o orçamento público a partir de 2021 não é um valor, não que não seja justo, mas não é um valor pequeno para encaixar dentro do orçamento público. Tudo bem. Novamente sobre o orçamento de guerra, tinha uma emenda destacada do Partido Novo que estava preocupando os parlamentares a respeito de destinar recursos do fundo eleitoral e partidário para o combate ao coronavírus. Queria saber se na votação agora da PEC houve acordo para a rejeição desse destaque. Não sei. Eu tratei do Banco Central, né? O plenário vai tratar das outras emendas, né, da forma que elas tiverem que ser enfrentadas. Tá? Acho que o importante nessa votação de hoje é que a aprovação do orçamento de guerra, promulgado pelas duas casas, se for promulgado, vai garantir condições, um arcabouço legal para que o governo possa gastar 8%, 9%, 10% do PIB. Isso significa que essa PEC possa garantir as condições para que o governo, na área de saúde, emprego, renda e capital de giro para as empresas, possa aplicar aproximadamente entre 500 e 600 bilhões de reais. Dentro disso está todo o orçamento. Tudo que for disponível, o governo certamente poderá gastar esse assunto e outros assuntos que possam aparecer. Agora veio uma tese de que a Lei Rouanet, os recursos da Lei Rouanet, né, o espaço que existe, não serão utilizados esse ano. Então, eu acho que tem que se pensar em tudo que tem de dinheiro livre no curto prazo e utilizar, né? Eu acho que o espaço que a PEC abre para se gastar entre 8% e 10% do PIB é um espaço muito grande. Eu acho que garante as condições, se o governo tiver agilidade, para que a gente tenha um dano menor na área do emprego, na área garantir recursos na renda, com os R$600, pelo menos nos próximos meses, garantir condições, até porque a gente está resolvendo um problema importante do Banco Central, para que ele possa garantir compra de títulos direto, independente do mercado, para garantir capital de giro para as empresas e, claro, né, a questão dos empregos. Então, eu acho que essa PEC, ela vem a garantir esse arcabouço para que a gente possa, de fato, garantir os gastos, os investimentos necessários para o enfrentamento da crise, limitado a esse período, 500, 600 bilhões. Aí eu acho que o governo vai ter margem dentro dessa regra para usar muitos recursos e, claro, recursos extraordinários que virão certamente do aumento da dívida pública. Não tem outro caminho que não seja esse.